Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos reservou para que continuássemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância através do nosso esforço próprio. Exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Cristo nosso Senhor, para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade. Gratidão a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não estamos aqui para sermos punidos, porque Deus não pune, Deus não castiga, Deus é amor, conforme nos informa o evangelista João. Meus filhinhos, Deus é amor. Então, por este amor e devido a este amor de Deus, aqui nós nos encontramos mais uma vez realizando esta busca. Agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar. Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, aos Espíritos amigos, seus mensageiros. É preciso também que agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje, aqui nos encontramos reunidos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. No nosso último encontro, iniciamos um assunto novo dentro do capítulo 7, ou o 7º capítulo do livro 2º, ou parte 2ª de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca da volta do espírito à vida corporal, mais especificamente acerca da influência do organismo. Então, no nosso último encontro, nós estudamos a primeira questão acerca desta influência do organismo, e hoje estudaremos a questão número 368. Número 368, que se desdobra também em 368, letra A. Então, são dois questionamentos que foram formulados por Kardec aos espíritos superiores. O primeiro questionamento, o 368, foi formulado da seguinte maneira: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Então, todo e qualquer espírito, independentemente da sua condição iluminativa, ou a sua condição evolutiva, a sua condição de esclarecimento mais ou menos elevado, será que todos os espíritos, após se unirem
a um novo instrumento físico, será que ele exerce as suas faculdades com liberdade plena ou plena liberdade? Ao que os espíritos superiores responderam a Kardec e a todos nós: o espírito exerce as suas faculdades dependendo das condições que os instrumentos lhe ofereçam. Então, o exercício das faculdades por parte do espírito depende e irá depender sempre dos órgãos que lhe servem de instrumento. Então, aqui os espíritos começam a resposta, e a resposta ela é bem sucinta, mas ao mesmo tempo muito clara, que o espírito ele irá exercer as suas faculdades dependendo das condições que os órgãos lhe ofereçam. Então, o exercício das faculdades depende e dependerá sempre dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, aqui, os espíritos amigos nos falam e nos chamam a atenção que o espírito não perde e não perderá jamais as suas faculdades. Mas quanto mais for grosseira a matéria à qual ele se ligar, mais estas faculdades serão enfraquecidas, devido à obscuridade desta matéria, à densidade dessa matéria. Porque sem sombra de dúvida que este corpo físico que usamos como instrumento na atualidade, para o espírito é uma matéria ainda muito grosseira, e que nesse caso serve como, além de servir como instrumento, mas ao mesmo tempo não é um instrumento tão perfeito, porque oferece também barreiras para o espírito exercer as suas faculdades. Então é por isso que aqui no final da resposta eles dizem que a grosseria da matéria as enfraquece. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou o outro questionamento 368 ou 368, letra A. Assim, o envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? Então aqui Kardec fez uma pergunta aprofundando um tanto mais no questionamento, ou para aprofundar um tanto mais no esclarecimento, já que eles falaram na resposta primeira acerca da grosseria da matéria que enfraquece as faculdades do espírito, não a perde, conforme lembramos, o espírito não perde as suas faculdades, mas elas ficam enfraquecidas para que ele as exerça devido à grosseria da matéria. Então Kardec usou como comparação um vidro opaco, que vai prejudicar a irradiação da luz. Então é por isso que ele fez o questionamento: assim, o envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz. Porque um vidro, quando não é opaco, ele não será um obstáculo para a livre irradiação da luz. Então, assim, nesta comparação feita sabiamente por Kardec, é o nosso corpo, se comparando com um vidro opaco. Ele não é um vidro clarinho que facilita a irradiação da luz.
É um vidro opaco que dificulta esta irradiação, ou que é um obstáculo enorme à irradiação da luz do Espírito. E aí os espíritos amigos responderam de uma forma ainda mais sucinta: é como vidro muito opaco. Então aqui eles ainda acrescentaram um muito. Então Kardec, no questionamento formulado, ele colocou esta simbologia ou fez esta comparação do nosso corpo físico, matéria ainda grosseira, a um vidro opaco que prejudica a irradiação da luz. E eles acrescentaram um muito. Então o nosso corpo físico, em se comparando, seria um vidro ainda muito opaco. E aí os espíritos amigos acrescentaram juntamente com Kardec: pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então, se nós estivermos mergulhados ou atolados em um charco ou em uma região de areia movediça, sem sombra de dúvida que teremos muita dificuldade ou muitas dificuldades para nos locomovermos. Então é por isso que aqui eles dizem que tira a liberdade dos movimentos. Então este vidro opaco, ou esta matéria grosseira que é este corpo físico, dificulta a manifestação das faculdades do espírito. Não que o espírito as perdeu, mas elas ficarão ali de uma forma guardada, elas ficarão guardadas, e o espírito irá se manifestando pouco a pouco, ou deixando transparecer pouco a pouco, à medida que ele for vencendo estes obstáculos, ou conseguir vencer esses obstáculos que são oferecidos por este corpo físico que lhe serve de instrumento. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 368 e o seu desdobramento em 368, letra A, tratando acerca deste obstáculo oferecido por este corpo físico na condição de uma matéria grosseira, na condição de um vidro ainda muito opaco, que não deixa ou que não dá esta liberdade para a manifestação da luz do Espírito. E na sequência, aprofundando um tanto mais nestas reflexões, estudando ainda esta questão 368, agora com Miramês, Filosofia Espírita, já que estamos realizando este estudo combinado ou conjunto de O Livro dos Espíritos, organizado por Kardec, e Filosofia Espírita, organizado por Miramês, juntamente com o médium João Nunes Maia, que é este estudo de cada uma das questões de O Livro dos Espíritos, comentários feitos pelo Espírito Miramês a cada uma das questões que compõem o Livro dos Espíritos. E a questão que estamos estudando neste momento, neste encontro, a questão 368, se encontra comentada no volume número 8 da coletânea, que é composta por 20 volumes. Então, no volume número 8, no seu capítulo 11, que tem como título União com o Corpo, ou seja, a união do espírito com o corpo, que irá lhe servir e que lhe serve de instrumento, mas ainda um instrumento muito grosseiro. Então, Miramês começa as reflexões, os seus comentários da seguinte maneira: que após a união com o corpo, o espírito sente enfraquecidas suas faculdades mais nobres, principalmente quando os órgãos não correspondem às suas necessidades de exercitá-las no cômputo das suas obrigações. Então, as faculdades, elas não são
elas não são extintas, nós não as perderemos, mas conforme nos lembram os espíritos superiores na resposta a Kardec, e aqui Miramês comentando o questionamento de Kardec, a resposta dos espíritos amigos, ele nos lembra que as faculdades do espírito ficam enfraquecidas, ou o espírito sente as suas faculdades enfraquecidas, principalmente quando os órgãos deste instrumento físico não correspondem às suas necessidades. E aí ele acrescenta: eis porque a variedade de dons é enorme, ou seja, variedades de faculdades medianímicas ou mediúnicas. As criaturas humanas na Terra ignoram os valores que possuem no coração, que devem ser despertados paulatinamente pela força do tempo, em conjunção ao progresso. Então aqui Miramês nos lembra que, via de regra, nós, criaturas humanas, ou a caminho da humanização aqui na Terra, nós ignoramos os valores que possuímos em nossos corações, e que estes valores estão guardados, mas que depende do nosso esforço, e dependerá sempre do nosso esforço, para que eles possam ser despertados paulatinamente pela nossa força de vontade, pela nossa atitude, pela nossa ação, pela nossa perseverança, bem como pela força do tempo, em conjunção com o progresso, ou em conjunção ao progresso. Cada corpo com o qual o espírito se reveste é certo entrave para a alma, mas é nessas prisões necessárias que ela desenvolve, ou seja, a alma desenvolve suas faculdades espirituais. Então é nessas prisões, ou são nessas prisões, nessas dificuldades pela qual a alma passa, é que esta alma, esta essência imortal, desenvolve ainda mais as suas faculdades. As vestes dos espíritos são muitas, e elas igualmente despertam seus valores, porque nada fica inerte na criação de Deus. Tudo cresce para a frente e para o alto. Então, mesmo que nós não percebamos, ou mesmo que nós achemos que não estamos crescendo, que não estamos desenvolvendo, mas esse desenvolvimento, mesmo que lento, ele é constante. Conforme que nos lembra Miramês, tudo cresce, tudo se desenvolve para frente e para o alto constantemente. É lógico que o espírito livre do fardo físico se encontra mais desembaraçado. Então, quando nós estamos, ou quando estivermos desligados deste instrumento físico, no mundo espiritual, em especial a depender do nosso esforço, ou do esforço que realizarmos aqui, nesta existência física, quando retornarmos para o mundo espiritual, nos sentiremos mais livres e desembaraçados, de modo que a nossa inteligência possa se expandir com os recursos espirituais. E o corpo filtra esse impulso divino para que haja esforço mais intenso no desabrochamento ou no desabrochar dos dons espirituais. A criatura humana é ignorante acerca das funções dos variados corpos que o espírito possui. Então aqui ele nos lembra mais uma vez dos variados corpos que o espírito possui, além deste corpo físico que o espírito está na posse provisória neste momento. Ele possui vários outros corpos. Então ele diz que a criatura humana, na sua maioria, é ignorante acerca das funções dos variados corpos que
que o Espírito possui. O vós sois deuses que Jesus nos falou é motivo de esperança para todos nós. Estamos sempre alcançando mais além e com a certeza de alcançar mais até o infinito. O Espírito é comandante da organização fisiológica. Quando encarnado, no entanto, é submetido aos diversos impedimentos como criatura dentro de um escafandro no seio das águas, cheias de perigos e por vezes agitadas. Então aqui Miramês nos lembra que quando nós nos encontramos aqui ligados a este instrumento físico, que este instrumento físico é para cada um de nós como aquele equipamento que se utiliza para um mergulho chamado escafandro, que prejudica os movimentos e ao mesmo tempo é cheio de perigo, oferece uma série de perigos à criatura que está ali embaixo d'água usando aquele equipamento ou usando o escafandro. O Espírito é comandante da organização fisiológica. Então, via de regra, nós falamos que nós temos um espírito. Está errada esta afirmativa? Nós não temos um espírito. Nós somos este espírito que temos provisoriamente um corpo físico. Então podemos afirmar que sim, nós temos um corpo físico provisoriamente que nos serve como instrumento para o trabalho neste momento da nossa existência, nesta condição de um escafandro, ou esta organização fisiológica comandada pelo espírito. Não é o corpo quem comanda o espírito, é o contrário. É o espírito quem comanda esta organização fisiológica. Então é por isso que Miramês aqui nos lembra que o espírito é o comandante, não é o comandado. É o comandante da organização fisiológica quando se encontra encarnado e é submetido aos diversos impedimentos, como o homem dentro de um escafandro no seio das águas. Então ali ele tem uma série de limitações para os seus movimentos. A criatura humana, quando embaixo das águas, usando o escafandro, assim também é o espírito quando ligado a esta instrumentação fisiológica. E aí ele acrescenta, é como querer ter a mesma liberdade de correr na floresta como na campina. Sem sombra de dúvida que as dificuldades de correr dentro de uma floresta, em especial uma floresta mais densa, as dificuldades são muito maiores do que corrermos em uma campina aberta. E aí ele acrescenta na sequência que o ar é leve e pode se movimentar nele com agilidade, mas no lodaçal as dificuldades são bem maiores. Então, sem sombra de dúvida, que assim é para o espírito a dificuldade que ele tem em se movimentar, como se estivesse, nestas duas comparações feitas aqui por Miramês, como se ele estivesse preso a um escafandro que lhe dificulta esses movimentos, ou como se ele estivesse em uma floresta muito densa. Assim é com o corpo, assim é para o espírito com o corpo de carne. Não podemos esquecer que em raros casos, há espíritos que dominam mais as dificuldades da matéria e expressam com mais liberdade o que são. Sem sombra de dúvida que o exemplo maior que temos aqui na Terra é a figura de Jesus de Nazaré, que não tinha dificuldade nenhuma em se movimentar aqui na Terra, mesmo ligado à instrumentação física,
Nós temos o exemplo de Maria de Nazaré, de Francisco de Assis e tantos outros espíritos altamente iluminados que pisaram aqui na Terra e que não tinham essas dificuldades ou que tiveram bem menos dificuldades de se movimentarem aqui na Terra e de se manifestarem. Manifestarem quem realmente eles já eram, na condição de espíritos iluminados e que são espíritos iluminados. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que não podemos nos esquecer que em raros casos há espíritos que dominam mais as dificuldades da matéria e expressam com mais liberdade o que são. O primeiro sinal é o seu esforço gigantesco no sentido de libertar-se. E o outro é a assistência dos espíritos superiores usando as suas faculdades para tal desempenho. Então existe ali o esforço do espírito em se tornar verdadeiramente livre, conforme nos orienta Jesus, e que sempre lembramos no início dos nossos estudos esta necessidade, desta busca, desse esforço constante para alcançarmos, conquistarmos, construirmos esta liberdade. Então assim, com o nosso esforço e com o amparo e assistência dos espíritos superiores, dos espíritos que se encontram do nosso lado, nos auxiliando sempre, nós teremos maiores liberdades em nossas ações, em nossos movimentos, em nossas expressões. A matéria é sempre um empecilho para a alma. E é exatamente por isso que quanto mais a alma vai evoluindo, menos densa é a matéria a qual ela se liga e se ligará, para ser menos empecilho para o espírito. Então a matéria é sempre um empecilho para a alma, mas a essas dificuldades somam muitas oportunidades para que o trabalhador avance, lutando para vencê-las. Não se pode esquecer os grandes vultos da humanidade. Eles usaram muitos meios para se libertarem da opressão da matéria, a fim de se manifestarem, mesmo dentro delas ou ligados a elas, suas qualidades, manifestarem as suas qualidades espirituais, servindo de exemplos para que outros de menor expressão copiassem seus valores. Então aqui Miramês nos lembra, mais uma vez, grandes figuras, grandes expressões que temos como exemplo aqui na Terra, que já passaram aqui pela Terra, que ainda estão aqui na Terra, nos mostrando que é possível. Aí ele acrescenta, é para que devemos nos esforçar onde quer que estejamos, observar os valores morais dos que os possuem e os meios de adquiri-los, lutando para essa libertação na conjuntura da nossa intimidade. O preço certamente é alto, mas devemos pagá-los sem reclamar. As rejeições que devem surgir nos caminhos. Então Jesus, quando foi questionado acerca desta liberdade, ele não falou que seria fácil. Ele nos orienta para que façamos esforços. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então, quando Jesus foi questionado acerca disto, ele respondeu acerca da necessidade de fazermos esforços, que é exatamente o que Miramês aqui nos lembra também. E Miramês encerra as suas reflexões, os seus comentários, dizendo da seguinte maneira: desde quando se encontra reencarnado a criatura ou reencarnada, a criatura humana deve assumir o que vier ao seu encontro, visto que Deus tem a suprema justiça, ou Deus é a suprema justiça, e nada se encontra fora do lugar.
Então, ficarmos reclamando das dificuldades pelas quais estivermos passando, as dificuldades que ainda iremos passar, em muitas situações até reclamamos antecipadamente, isso não resolve nenhum problema nosso, criam outros obstáculos. Então é por isso que Miramês nos lembra que a criatura humana deve assumir as suas responsabilidades e cumprir as suas obrigações onde quer que ele esteja, visto que Deus tem e é a suprema justiça, e nada se encontra fora do lugar. E aí ele encerra: são lições para o nosso próprio bem. Então as dificuldades pelas quais nós passamos ou venhamos passar são lições para o nosso próprio bem, são lições para o nosso próprio aprendizado, são lições para a nossa própria libertação. Aproveitar essas oportunidades, sem sombra de dúvida, é o que nós precisamos fazer. Exatamente por isso que aqui nos encontramos mais uma vez, refletindo acerca destes ensinamentos, refletindo acerca da sabedoria infinita de Deus, refletindo acerca da justiça infinita de Deus, essa força suprema, causa primeira de todas as coisas, refletindo acerca dos ensinamentos de Jesus que veio à Terra exemplificar o amor, exemplificar e nos mostrar o caminho que precisamos ou pelo qual, se nós nos esforçarmos por trilharmos, nós alcançaremos a nossa libertação. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor e em nome de Deus nosso Pai. Até breve!